Seja muito bem-vindo ao canal Gigante da Colina em Foco, o espaço feito especialmente para o torcedor que valoriza a tradição e a história do nosso querido Vasco da Gama. Aqui lembramos os tempos gloriosos de Roberto Dinamite, Romário e Juninho Pernambucano, craques que honraram a Cruz de Malta e escreveram páginas inesquecíveis no futebol brasileiro. Hoje, a notícia que chega é daquelas que podem mudar completamente o rumo do nosso clube. O bilionário grego Evangelos Marinakis, um dos homens mais influentes do futebol europeu, oficializou a compra da SAF do Vasco da Gama. Com isso, ele passa a ser o novo dono e responsável por conduzir os destinos do Gigante da Colina. Antes de entrarmos nos detalhes dessa negociação histórica, já deixo o convite, inscreva-se no canal, deixe o seu like e comente aqui embaixo. Você acredita que a chegada de Marinakis será positiva para o futuro do Vasco? Sua participação fortalece ainda mais o nosso espaço de informação e memória cruzmaltina. O Vasco da Gama vive um momento de transformação histórica. O bilionário grego Evangelos Marinakis, conhecido por sua atuação no futebol europeu, especialmente como proprietário do Olympiacos na Grécia e do Nottingham Forest na Inglaterra, comprou oficialmente a Sociedade Anônima do Futebol, SAF, do clube carioca. O anúncio foi feito em São Januário com a presença de representantes do clube e do próprio empresário, que destacou seu respeito pela história do Vasco e seu compromisso em recolocar o time entre os grandes protagonistas do futebol brasileiro e sul-americano. A negociação envolveu cifras milionárias, e Marinakis desembolsou valores considerados impressionantes para assumir o controle da SAF. O bilionário já havia demonstrado interesse no futebol sul-americano e enxergou no Vasco uma oportunidade única de unir tradição, torcida apaixonada e potencial de crescimento. Durante a coletiva, Marinakis declarou: "O Vasco da Gama é um clube gigante, com uma das maiores torcidas do mundo. Nosso projeto é resgatar a grandeza que sempre marcou a história desta instituição." Com a compra, o empresário passa a ser responsável pela gestão administrativa e financeira da SAF, controlando as principais decisões relacionadas ao futebol profissional e ao planejamento de longo prazo. Especialistas do mercado esportivo afirmam que a chegada de Marinakis pode mudar radicalmente o patamar de investimento do clube. Sua fortuna e experiência em gestão esportiva já renderam conquistas relevantes no futebol europeu. Na Grécia, o Olympiacos conquistou diversos títulos sob sua gestão, tornando-se dominante no cenário nacional. Já na Inglaterra, Marinakis foi fundamental no retorno do Nottingham Forest à Premier League, depois de mais de 2 décadas de ausência. Torcedores do Vasco, ainda que surpresos, receberam a notícia com esperança. Nas redes sociais, a expressão "novo dono do gigante" começou a circular, simbolizando um sentimento de renovação e confiança no futuro. A diretoria anterior destacou que a negociação foi feita com responsabilidade, assegurando garantias para que a identidade histórica do Vasco não fosse perdida, mesmo com a chegada do investidor estrangeiro. Apesar do entusiasmo, alguns críticos levantam questionamentos sobre os impactos de longo prazo da venda. A principal preocupação é o quanto as tradições do clube serão preservadas e se as decisões do novo dono respeitarão a alma vascaína. Ainda assim, o otimismo prevalece. Com a injeção financeira prometida, espera-se reforços de peso já para a próxima janela de transferências. O nome de Marinakis é associado a investimentos robustos e à busca por resultados imediatos. O empresário também sinalizou que pretende investir nas categorias de base do Vasco, reconhecendo a importância histórica da formação de atletas em São Januário. Outro ponto destacado foi a modernização da infraestrutura. Marinakis revelou que pretende apresentar um projeto de reforma para o estádio, adaptando-o aos padrões internacionais de conforto e segurança. A parceria com empresas ligadas ao grupo do bilionário grego também deve aumentar o leque de patrocínios e parcerias comerciais, fortalecendo a marca Vasco em âmbito global. O impacto no mercado brasileiro é imediato. Poucos clubes contam com proprietários de tamanha influência e capacidade de investimento. A chegada de Marinakis coloca o Vasco em um novo patamar. Para a imprensa internacional, a compra foi destaque, sobretudo pelo interesse de um europeu em investir diretamente no futebol brasileiro, algo ainda raro, mas cada vez mais valorizado. O clima em São Januário é de expectativa. A torcida aguarda os primeiros passos práticos do novo dono e cobra que a promessa de respeitar a tradição não fique apenas no discurso.
Com o peso financeiro e a experiência do empresário, a expectativa é de que o Vasco volte a disputar títulos em médio prazo e retome seu espaço no cenário sul-americano. Assim, a chegada de Evangelos Marinakis marca o início de uma nova era no Gigante da Colina. Uma era que pode recolocar o Vasco entre os gigantes não apenas por sua história, mas também por sua capacidade de competir em alto nível no presente. E você, vascaíno, o que você achou dessa notícia? Como essa situação pode afetar tecnicamente o Vasco da Gama? Aqui no Gigante da Colina em Foco, queremos saber sua opinião sincera. Comente aqui embaixo o que você acha dessa situação e como isso pode impactar o time como um todo. Aproveita e fortalece o canal com sua inscrição, deixa o like no vídeo e compartilha com os amigos vascaínos. Informação e debate com seriedade, você encontra aqui. A compra da SAF do Vasco por Evangelos Marinakis representa um marco que vai muito além das quatro linhas. Do ponto de vista institucional, trata-se de uma mudança profunda, que pode alterar para sempre o modo como o clube se organiza e compete. No aspecto financeiro, o Vasco passa a contar com um investidor bilionário capaz de aportar recursos imediatos, quitando dívidas, fortalecendo o caixa e abrindo espaço para investimentos em contratações e estrutura. Para o elenco atual, isso significa aumento de competitividade. Jogadores passam a enxergar no Vasco um projeto sólido e com respaldo internacional, o que pode atrair atletas de renome e manter talentos que antes saíam rapidamente. A comissão técnica também deve se beneficiar. Com mais recursos, será possível estruturar melhor o departamento de futebol, investir em tecnologia, análise de desempenho e preparação física de alto nível. A base, tradicional formadora do Vasco, deve ser uma das grandes beneficiadas. Marinakis tem histórico de valorizar jovens talentos, e a integração entre categorias pode ganhar um novo fôlego. Do ponto de vista da torcida, a chegada de um dono estrangeiro de renome gera esperança, mas também um senso de vigilância. O vascaíno, acostumado a defender sua identidade, vai cobrar constantemente o respeito à tradição. No campo emocional, a contratação de reforços de peso tende a elevar a confiança do elenco e criar um ambiente mais favorável. Jogadores motivados e apoiados pela torcida rendem mais dentro de campo. A médio prazo, o Vasco pode voltar a disputar títulos nacionais e continentais. O aporte financeiro e a experiência do novo dono são diferenciais que poucos clubes no Brasil possuem atualmente. Do lado dos rivais, a movimentação gera preocupação. A chegada de Marinakis torna o Vasco um concorrente ainda mais perigoso, capaz de brigar de igual para igual com os clubes mais ricos do país. A comissão técnica terá o desafio de adaptar o elenco às novas exigências. Investidores de peso como Marinakis costumam cobrar resultados rápidos, e isso pode gerar pressão sobre jogadores e treinadores. Em contrapartida, a estrutura profissionalizada dá condições para que a cobrança seja acompanhada de suporte adequado, criando um ambiente de alta performance. A presença de Marinakis também deve abrir portas para intercâmbio de jogadores entre os clubes que já estão sob sua gestão, como Olympiacos e Nottingham Forest. Essa rede pode beneficiar diretamente o Vasco. No cenário internacional, o Vasco ganha visibilidade. O nome do clube passa a circular com mais força em mercados europeus, atraindo a atenção de torcedores e investidores de fora do Brasil. A longo prazo, o maior desafio será equilibrar a busca por títulos com a preservação da identidade vascaína. O clube sempre foi marcado pela luta, pela inclusão e pela tradição popular. Se Marinakis conseguir unir investimentos com respeito à história, o Vasco terá uma oportunidade única de se reinventar sem perder suas raízes. A torcida será peça fundamental nesse processo. Com apoio massivo, São Januário pode se tornar ainda mais temido e vibrante, criando a atmosfera que sempre caracterizou o Gigante da Colina. No mercado, a chegada do bilionário grego pode inspirar outros investidores a olhar para o futebol brasileiro, aumentando a competitividade geral. O impacto também é simbólico. O Vasco volta a ser notícia positiva, associado a crescimento e renovação, em vez de dificuldades financeiras. Assim, a compra da SAF por Evangelos Marinakis não é apenas um negócio, é o início de um novo capítulo da história vascaína, carregado de esperança, ambição e responsabilidade.
Essa foi mais uma cobertura completa do Gigante da Colina em Foco, trazendo todos os bastidores das notícias mais quentes e suas consequências para o nosso Vascão. Se você chegou até aqui, fortaleça o canal com seu like, se inscreva e compartilhe esse vídeo com seus amigos vascaínos. Sua participação é essencial para mantermos nossa comunidade forte e bem informada. Nos vemos no próximo vídeo com mais notícias quentes, sempre com respeito à história e à paixão do torcedor do Gigante. Aqui é Vascão, com informação séria e conteúdo de verdade.